12 horas e 46 segundos. Vamos então às eleições 2016. Rádio Cidade, Jornal CCO, no apoio do Jornal da Cidade, do professor Dimas. Nós estamos aí nos preparando para a maior cobertura jornalística das eleições 2016 da cidade de Arcos. Nós propomos o encontro, entrevista com os pré-candidatos e através de sorteios ficou decidido uma escala de entrevistas. E nós iniciamos com a ex-vereadora Maria Marlene Rodrigues, pré-candidata. No último domingo tivemos a participação do Guilherme Teixeira, conhecido como Pisca, também pré-candidato. E hoje nós teremos entrevista com Denilson Francisco Teixeira. Serão 90 minutos de entrevistas com a bancada e também com a sua participação. Você poderá mandar sua mensagem pelo WhatsApp. Se ela estiver dentro das regras do programa, nós iremos levar ao ar e perguntar ao pré-candidato Denilson Teixeira. Eu fiz o convite ao padre Almerindo, ele está em Formiga, no Retiro, e talvez, se tiver um tempo, ele deverá participar, mas não se comprometeu diante desse compromisso da igreja. O padre Antônio De Simone também está atarefado e não pôde. E nós convidamos a ACE, que é a Associação Comercial e Empresarial de Arcos. Eu mesmo conversei com a presidente, a Neide, falei que seria uma honra tê-la conosco aqui, participando desse programa, fazendo perguntas, falando de assuntos que sejam de interesse do comércio, ou que ela nos enviasse alguém que pudesse representar a Associação Comercial e Empresarial de Arcos. Estamos aguardando, será um prazer caso algum representante venha da ACE para prestigiar e também participar desse momento importante da democracia das eleições da cidade de Arcos. 12 horas e 3 minutos. Antes de zerar o cronômetro aqui dos 90 minutos com o pré-candidato Denilson Teixeira, eu quero só lembrar ao pré-candidato sobre as normas do programa, de que não pode ser mencionado o nome dos demais pré-candidatos, nem de maneira negativa e nem de maneira positiva. E também não deve ser citados nomes como crítica a outras pessoas que não fazem parte da questão política. O objetivo desse programa é ouvir as ideias, conhecer as pessoas, os candidatos, o que eles pensam sobre determinados assuntos que serão perguntados a ele. Vale lembrar também que ele não é candidato, ele é pré-candidato e, por força de lei, ele não pode nem pedir votos e nem fazer promessas de políticas. Fica então estabelecido. Eu vou dizer para o Denilson o que eu disse para a Marlene e disse para o Pisca. Apesar de conhecer o Denilson, ser uma pessoa educada, e ele não vai fugir às regras do programa. A qualquer momento, candidato, se caso for feito alguma ofensa a alguém, nós iremos interromper a sua fala, porque isso é um critério que nós colocamos na reunião de transformar esse programa em ideias, de troca de ideias e para que o cidadão conheça do outro lado. E não fazer um ringue aqui de ofensas e assim por diante. Não é o seu caso, que você, como Pisca e Marlene, são pessoas educadas, e creio eu também que todos os pré-candidatos são pessoas responsáveis e estarão aqui para falar de ideias. Então, a partir de agora, não está liberado não, a partir de agora, então agora são 12 horas e 5 minutos, então essa entrevista vai até 13 horas e 35 minutos, eleições 2017 no ar, no oferecimento da Mobilar Arcos. Forrozão de preços baixos, barato assim, só a Mobilar é capaz. Berço Carolina, mini cama com rodízios padrão americano, na concorrência, R$498. Na Mobilar, despencou para 10 vezes de R$33,80. Super combo Ortobon, colchão casal de molas ensacadas, mais cama box casal de corino, mais 2 travesseiros, 180 fios, só mesmo na Mobilar, de 1.680, despencou para 10 vezes de R$119,90. Aproveitem, porque tá barato mesmo. Últimos dias do grande forrozão Mobilar Arcos. Mobilar Arcos. Jornalismo de verdade.
Rádio Cidade. Compromisso com você. Compromisso com a verdade. Agora são 12 horas e 5 minutos, eleições 2016. O Everton me corrigindo aqui, eu estou falando de 2017. Aquela expectativa de chegar o ano novo, não sei pra quê, né? Porque tá ficando velho e não tem necessidade de um de ficar velho. Então, o convidado de hoje é Denilson Francisco Teixeira, casado, pai de 2 filhas, 45 anos, formado em turismólogo, é empresário, tem pós-graduação em gestão e manejo ambiental pela Universidade Federal de Lavras, pós-graduado em gestão pública com ênfase em cidades pela PUC, perito avaliador judicial. Foi vereador por 2 mandatos, 1996 e 2004. Foi presidente da Câmara de Vereadores no ano de 2001. Foi líder do Poder Executivo na Câmara. Foi candidato a deputado federal mais votado da história de Arcos em 2002 e 2010. Foi escolhido político da década pelo Top of Mind. Foi professor por 4 anos da Universidade Federal de Ouro Preto. Foi diretor regional do Instituto Estadual de Florestas, o IF, em 2003 e 2004. Foi assessor parlamentar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Apresentador do programa Perfil Regional da TV Oeste por 3 anos. Candidato a prefeito em Arcos em 2008, ficando em segundo lugar com 43% dos votos com 4 candidaturas. Foi secretário de Meio Ambiente na cidade de Lagoa da Prata, na gestão 2009 e 2012. Foi conselheiro do Comitê de Bacias Hidrográficas do Alto São Francisco. Em 2014, tomou posse como primeiro deputado federal na história de Arcos. Denilson, prazer tê-lo aqui. Quero agradecer-lhe pela sua presença, e você contribui, estando aqui, para esse processo democrático em que nós estamos propondo trazer todos os pré-candidatos para que as pessoas possam conhecer as suas ideias. No momento não pode pedir voto e não se pode apresentar como candidato, porque somente isso depois das convenções. Se você, a regra do programa, 1 minuto para pergunta e até 3 minutos para resposta. Se você quiser fazer antes de 3 minutos, automaticamente você abre possibilidade para mais perguntas. Mas as regras, você tem até 3 minutos. E você tem 3 minutos a partir de agora para fazer as suas saudações iniciais e fazer a sua apresentação. Bom dia, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Tadeu, boa tarde, Gilberto, Luiz Marafelli, professor Dimas, Everton, Felipe, que está me acompanhando aqui. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade. A gente sabe, nós estamos vendo aí na mídia, a política está muito desgastado, né? Mas eu gostaria que, antes de começar, Tadeu, é que as pessoas avaliassem bem. Não colocasse na vala comum todos os políticos, né? Há exceções, né? Lá na Câmara, na Assembleia, tem vários deputados, tem bons deputados, e aqui também em Arcos tem bons políticos. Eu gostaria que as pessoas dessem esse crédito para nós, né? Eu nunca fui prefeito, né? A gente está colocando essa pré-candidatura agora, agora não fomos, né? Em 2008 não tivemos sucesso, tivemos 43% dos votos, mas não fomos eleitos, né? Mas eu gostaria de dizer que nos dê uma chance. Os pré-candidatos de Arcos, que não sejam colocados nessa vala comum. Aqui em Arcos é uma cidade bacana, boa, pequena ainda, né? Nós conhecemos todo mundo, daqui 4 anos vai passar muito rápido, nós temos que olhar, né, para todo mundo de volta, a gente vai continuar morando aqui, vai criar nossos filhos aqui. Então, eu gostaria de dizer que não somos todos iguais, tá? E esse processo que nós estamos passando é histórico, né? Nós vamos colher os frutos disso. Eu tenho certeza que no futuro breve nós estaremos colhendo os frutos disso, porque todos os países desenvolvidos da Europa, dos Estados Unidos, passaram por essas crises para viver a verdadeira democracia. Então, no futuro, nossos filhos vão colher isso, nossos netos, né, vão ter um país onde que os políticos vão ver e falar assim: não, nós não podemos roubar, não. Nós não podemos fazer nada errado, porque a justiça está de olho. E está de olho mesmo, né? Então, eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade, dizer que nós estamos fazendo, né, nessa pré-candidatura, ouvindo o povo. Nós temos tempo disponível, temos experiência, temos maturidade, né? Uma equipe comprometida, uma equipe nova, né, que tem a vontade de contribuir pela cidade por 4 anos, sabendo que vai passar, que nós vamos deixar somente um legado
para as futuras gerações, porque a gente precisa de muito pouco para viver, né? Na escola, desde criança, eu já participava das coisas, né? Eu gostava de participar da gincana, de centro cívico, afinava os instrumentos da fanfarra, ajudava a buscar bambu ali na vila para trabalhar, fazer as barracas do nosso, era grande forró da vila, né? Então, com 21 anos, 17 anos eu fui trabalhar com a dona Hilda no escritório, junto com o Gilberto Vieira, com a Lena Moreira, que já faleceu, a Giselda do Pelé. Aos 21 anos eu já candidatei a vereador. Então tudo que eu trabalhei, tudo que eu fiz na minha vida, todos os cargos que eu ocupei, foi para esse momento, para poder colocar essa experiência, essas amizades que eu fiz lá em cima, em Brasília, em Belo Horizonte, para colocar à disposição do povo de Arcos nesse momento, tá certo? Gostaria mesmo, né, de ouvir as pessoas para que a gente possa fazer com que fizesse a nossa cidade, que já foi a segunda renda per capita de Minas Gerais, voltasse a ser hoje o que sempre nós sonhamos. Muito bem, vencidos aqui os 3 minutos, eu queria, antes de iniciar as perguntas, passar ao pessoal da bancada, que as pessoas que quiserem participar também não devem ligar no 2100. Nós não faremos perguntas via telefone, somente via WhatsApp, no momento que nós convidarmos os ouvintes para ligar. Então, não adianta as pessoas ligarem no 2100, que nós não faremos perguntas ao pré-candidato. Nem o Denilson, nem os que estiveram e nem os que virão, porque isso é regra do programa. Gilberto, podemos começar por você? A primeira pergunta, você, Gilberto, tem 1 minuto para poder fazer pergunta e o pré-candidato até 3 minutos para responder. Está valendo. Denilson, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado. Denilson, já pegando o gancho que você falou da renda per capita do município de Arcos, você até deu uma informação que eu desconhecia, né? Que você disse aí que nós já tivemos a 3ª maior renda per capita do estado, é isso? Segunda. Pois é porque eu tive a curiosidade de um tempo atrás fazer essa pesquisa de renda per capita familiar e comparei a renda de Arcos com várias cidades da região e fiquei muito surpreso em saber que a renda familiar per capita de Arcos é menor do que várias cidades vizinhas. Exemplo de Formiga, Piuí, Lagoa da Prata, todos os Arcos têm uma renda per capita menor. Isso nos deixou muito surpresos. No entanto, nós temos uma prefeitura que arrecada muito, né? Ou seja, com certeza arrecada 40% a mais que Formiga e por aí vai. A questão é, como que se explica isso, hein? A gente tem uma população pobre e uma prefeitura rica. Gilberto, eu fui de secretário de Meio Ambiente de Lagoa da Prata. Quando eu disse segunda renda per capita, só voltando, né? Ela na década de 90, nós fomos, perdemos só para Betim, nós somos a segunda renda per capita. Quando a Nestlé foi embora, né, aí nós caímos da nossa renda per capita. Mas o mais preocupante da nossa cidade é que nós temos uma cidade rica, o calcário nos dá muita riqueza para as empresas, os grandes salários, infelizmente, não são daqui e essas pessoas geralmente não investem seu dinheiro aqui. E a renda familiar hoje em Arcos, média, é de R$ 1.600. Tem que perguntar a renda, né? A gente vê que as pessoas estão tendo dificuldade em comprovar uma renda de R$ 1.800 para fazer Minha Casa Minha Vida. Ou seja, essas riquezas geradas pelo calcário têm que ser melhor revertidas para o nosso município, né? Mas como nós vamos fazer isso? Somente com o calcário, com a pedra, né? Que pedra, ela só dá uma safra. Nós temos que diversificar a nossa atividade econômica. O que seria essa diversificação? A gente atrair novos investimentos. Por exemplo, na Secretaria eu disse na eleição passada que eu ia criar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para Arcos. Aí, hoje eu vejo que não dá para criar mais nada, não dá. Infelizmente, nós temos que cortar custos, não gerar custos. Mas eu vou cumprir, de acordo com o nosso plano de governo, de pré-candidato, nós vamos cumprir essa promessa. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai ser inserida junto do planejamento. O próprio secretário de planejamento vai ter que fazer 2 funções. O planejamento do município e o desenvolvimento econômico do município. Atraindo de vida da nossa cidade. A gente vê que a cidade é rica, mas o povo da cidade é pobre, né? Nós dependemos exclusivamente das empresas. Aí nós vamos falar, por exemplo, não vou puxar sardinha pro meu lado, que eu sou turismólogo, não. Mas vou falar só do turismo, porque eu não tenho muito tempo. O turismo abre 72 cadeias econômicas para o desenvolvimento de uma cidade. Nós podemos atrair para cá eventos, nós podemos atrair várias coisas para a cidade que possa diversificar a atividade econômica. Nós podemos criar festival da canção, atraindo pessoas para cá, não só para vir
para Arcos um show e voltar para a cidade dele sem gastar com hotel, sem gastar com lanchonete, sem gastar com restaurante, mas que ele possa ficar aqui e desenvolver esse outro lado, né? A cidade de Araxá vive disso, né? E onde não tem atrativo, mas Arcos não tem atrativo, tem atrativo turístico, né? Tem a usina velha, temos grutas, né? Temos nosso turismo de negócio que é muito forte, mas onde não há atrativo, se cria. A Disney, por exemplo, é em Orlando. Orlando era um pântano e se criou atrativo, né? Onde a gente não tem, a gente cria. A gente pode criar festival da canção, nós podemos criar festival gastronômico, festival de inverno, né? Festival da música. Nós podemos criar encontros de aeromodelismo, ciclismo, enduro, motocross. Nós podemos encontrar som automotivo, escalada, mountain bike, speed, trek. Isso vai atrair gente para nossa cidade, para movimentar a economia local. Muito bem, vencidos os 3 minutos, vamos agora para a segunda pergunta. Vamos falar com o Luiz Marafelli. Luiz, você tem 1 minuto para fazer a pergunta ao pré-candidato Denilson Teixeira. Denilson, boa tarde. É um prazer recebê-lo aqui. Ô, Denilson, a gente tem notado, ouvido pelos noticiários, que a população brasileira está vivendo mais. Isso deve-se também à qualidade de vida, né? Então, que nós estamos vivendo mais. Ainda bem, né, professor? Estamos vivendo mais. Então, Denilson, eu gostaria de saber o que você pensa, o que você acha que deve se projetar para o futuro para receber esses idosos que vão permanecer mais tempo junto de nós. Candidato, 3 minutos para a resposta. É exatamente isso, né? As pessoas estão vivendo mais tempo e vão ficar mais trabalho dela para cuidar da mãe dela, ou seja, ela perdeu renda saindo do serviço e teve que gastar mais, porque geralmente quando está no idoso, está morando na sua casa, você gasta com medicamento, enfim, você larga, né, deixa de ganhar e ainda gasta. A creche para idoso funciona da seguinte forma: não é asilo, você leva seu pai ou sua mãe, ou seu avô, sua avó para creche, 7 da manhã, e 6 horas você busca. Como vai ser? Lá ele vai ter os remédios a tempo e a hora, o café, o almoço, né? Atividades de recreação, jogos, dança, artesanato, enfim. Você pode deixar seu avô, sua avó, ou seu pai ou sua mãe lá enquanto você trabalha mais seu marido, para aumentar a renda familiar. E isso já funciona nas grandes cidades, é um sucesso, e nós temos esse projeto. Nós temos projeto como pré-candidato para isso, para Arcos, né? Porque no futuro, cada vez, meu avô teve 13 filhos, minha mãe teve 3, eu tenho 2, minha irmã tem 1. No futuro, essas creches para criança vão cada vez, eu estou falando para daqui 30 anos, 20 anos, 30 anos, tá? Porque a gente tem que pensar Arcos não só para agora, mas com vistas lá no futuro. Então, dentro dessa perspectiva, no futuro nós vamos transformar essas creches para crianças que vai estar ociosas, né? E lá em Portugal, nos países da Europa, já existe isso, né? Então a gente transforma essas creches, mais creches para idosos, porque nós vamos ficar mais tempo idosos. Dentro de 15 anos, né, o Tadeu que já vai fazer 45, eu que fiz 45 semana passada, dentro de 20 anos nós já não estamos na terceira idade, nós vamos estar com 65, né? E passa rápido. Então nós precisamos de planejar essas ações para que as pessoas não cheguem lá na frente e falem assim, e agora o que nós vamos fazer? Não, nós vamos planejar essas ações, né? E com certeza, Luiz, nós vamos dar uma qualidade de vida melhor para os nossos idosos, já pensando na qualidade de vida inserida nessa condição do cidadão. Por quê? Porque na questão da terceira idade, a gente sabe que gasta muito, né? Que as pessoas têm muita dificuldade, por exemplo, para manter um idoso dentro de casa, né? Mas nós sabemos também que há condições. A cidade de Arcos, né, é a cidade com a renda per capita ainda boa, apesar de caído um pouco, né? Mas ainda é uma renda boa, atraindo certos investimentos, desenvolvimento econômico para a cidade, nós podemos aumentar ainda mais essa renda. E com certeza, absoluta, fazer com que os idosos, e não só, Luiz, nas creches, mas também nos PSFs, os PSFs possam gerar atividades físicas, recreativas, viagens, caminhadas, passeios com as pessoas, descentralizando as ações. Cada PSF faz o seu papel na sua comunidade, no seu bairro, e você pode participar. Fazer com que os PSF seja realmente um lugar de recreação. Economizar o internamento, que é muito mais barato nós prevenirmos do que nós gastarmos, né? Nós remediarmos, né? Muito bem. Agora são 12 horas e 20 minutos. Nós estamos entrevistando o pré-candidato à Prefeitura de Arcos, Denilson Francisco Teixeira. Professor Dimas, chegou a sua vez.
da primeira rodada, Dimas, da sua primeira pergunta. Denilson Teixeira. E por favor, 1 minuto. Ok? Brincadeira, meu Deus. Começa, então, a partir de agora, o Everton Araújo. Ok? O cronômetro está rodando. Meio ambiente, que é um assunto que o pré-candidato domina e muito bem. Inclusive, ele é turismólogo, formado nisso, pós-graduado. Agora, a gente sabe que Arcos peca muito, o Denilson Teixeira, porque a gente é uma cidade cuja economia, ela vem do calcário. E a gente que sabe que, em se tratando de pedra, de calcário, o meio ambiente é frequentemente, como se diz, assolado, né? Ferido. Agora, o Rio São Miguel, fiquei sabendo ontem de uma pessoa in loco, dizem que tem muito cal lá dentro, que já é uma coisa ruim. Denilson Teixeira, o que você acha? Você acha que Arcos está pecando muito por fiscalizar menos? Nesse quesito? Denilson, 3 minutos. Ô Dimas, o Jaime Lerner foi prefeito de Curitiba e foi governador do Paraná. Ele tem um livro que chama Compultura Urbana, que diz que a gente tem que fazer várias inserções na cidade, pequenos pontos da cidade, fazer várias ações que vai mudar a cidade como um todo. Eu acredito muito nisso, né? A gente produzir mais gastando menos, tem novas tecnologias para isso, né? A gente pode fomentar o aproveito de água de chuva. Né? Eu vou falar sobre a sua pergunta na minha próxima questão aqui. Nós perdemos a LO, né, da Supran, da licença de operação, porque o nosso aterro sanitário tem que ser reconstruído para a gente voltar a receber o ICMS ecológico. Essas fiscalizações, Luiz, muitos prefeitos às vezes pensam, se eu fiscalizar eu vou perder votos. Mas infelizmente, ser um líder, ser um prefeito, você tem que saber que você vai agradar 98 e 2 vai ser desagradado. Isso aí é da política. Quem não quer mexer, não mexe com política, né? Nós temos que ter a condição, saber necessariamente que nós vamos sempre desagradar. E essas duas pessoas podem fazer mais barulho do que as 98. Então, nós com certeza precisamos de ampliar essas questões ambientais por causa do nosso, não só hoje, você chega em Arcos hoje, tem uma névoa, chega de formiga, você olha para Arcos, tem uma névoa branca na cidade de Arcos, né? Isso está gerando problema de câncer, a incidência de câncer em Arcos é muito grande, a incidência de doenças respiratórias em Arcos é muito grande, a incidência de pedra nos rins em Arcos é muito grande, e nós precisamos fazer com que não punir as empresas são importantes para Arcos, nós precisamos conversar, ter um diálogo com essas empresas para que elas possam atender bem tanto o fornecedor, tanto o consumidor dela, mas que possa atender bem a cidade onde elas estão inseridas, né? Nós precisamos intensificar a limpeza urbana, recolher o lixo das oficinas, dos postos de gasolina, dos lava-jatos, porque 1 litro de óleo contamina 1 milhão de litros de água. Então, se continuar do jeito que está, não adianta a gente criar uma nova estação de tratamento de esgoto, porque vai matar as bactérias lá, vai voltar o cheiro, né? Por quê? Porque com certeza as bactérias vão proliferar lá, não vão proliferar porque elas vão morrer, né? As lixeiras na cidade, sabe, são coisas pequenas, né? Mas eles destroem as lixeiras da cidade. Hoje tem olho vivo, vamos colocar lixeira. Não precisa, a pessoa fica com um papel na mão, não tem onde jogar fora, põe no bolso, espera e não acha uma lixeira, né? Então, fornecer para a ARA o triturador de PET, o triturador de plástico, né? Uma extrusora, para agregar valor. Aquilo que é o lixo nosso, que não tem valor para nós, lá para a ARA, o pessoal da Associação dos Recicladores, tem valor, né? Triturando PET, triturando o lixo, o papelão prensando, ele tem mais valor agregado, elas vão poder ganhar mais com isso. E nós temos que criar o nosso parque ecológico municipal ali do lado da Avenida Dr. Moacir Dias Carvalho, com caminhadas, que as pessoas possam sentir bem e fazer com que a cidade seja mais arborizada, principalmente nesse parque municipal, né? A sala verde para a gente poder fazer pesquisa, enfim. Acabou o tempo. O seu tempo terminou. E agora são 12 horas e 25 minutos. As pessoas que estão ligando 2100, eu quero me desculpar, nós não vamos atender o telefone. É uma regra das entrevistas que somente via WhatsApp que serão feitas as perguntas. Então, se você está ligando 2100, até agradeço pela grande audiência, mas nós não vamos colocar no ar de uma série de recomendações, porque no momento são pré-candidatos. Então, às vezes as pessoas ligam e perguntas não serão feitas porque a lei não nos permite ainda. Talvez, depois das convenções, com certeza, as coisas tendem a ficar mais
fáceis, as perguntas poderão ser mais objetivas. Eleições 2016, oferecimento Mobilar Arcos. Forrozão de preços baixos, barato assim, só a Mobilar é capaz. Berço Carolina, mini cama com rodízios padrão americano, na concorrência, R$498. Na Mobilar, despencou para 10 vezes de R$33,80. Super Combo Ortobon, colchão casal de molas ensacadas, mais cama box casal de corino, mais 2 travesseiros, 180 fios, só mesmo na Mobilar, de R$1.680, despencou para 10 vezes de R$119,90. Aproveitem, porque tá barato mesmo. Últimos dias do grande forrozão Mobilar Arcos. Mobilar Arcos. Jornalismo de verdade. Rádio Cidade. Compromisso com você. Compromisso com a verdade. Já estamos de volta, 12 horas e 26 minutos. A partir de agora, as 10 primeiras perguntas que chegarem via WhatsApp, não é 2100, não adianta, até agradeço por você estar querendo interagir, só que não será coletado perguntas por telefone. É a partir de agora o WhatsApp, anota aí, 9857 5073. Você vai mandar a pergunta, nós vamos analisar aqui se a pergunta pode ser feita, porque no momento é apenas pré-candidato, não é candidato. Então a gente tem que saber distinguir e separar isso. Então você vai mandar, assim que chegar a pergunta, a gente envia automaticamente para o grupo onde os outros pré-candidatos estão fazendo parte, para ter lisura total, transparência total, da gente estar escolhendo perguntas para determinados pré-candidatos. Liberado, 99857-5073. Gilberto, mais uma rodada enquanto chega as perguntas via WhatsApp. Denilson, você falou aí da fiscalização ambiental, né? A título de exemplo, e me fez lembrar de outras questões que nós temos como cidadãos, que a gente vê que na cidade, semana passada a gente comentou, questão de o material no passeio, a gente vê que pessoas delimitando vaga de estacionamento na rua, como se fosse proprietário daquilo, proprietários que não cuidam do seu passeio. Por que é tão difícil fazer fiscalização no município pequeno, hein? Gilberto, muitas das vezes o prefeito, o gestor não quer fiscalizar, porque realmente tira voto. Aquilo que eu falei, tem que desagradar alguém. O que a gente fez lá em Lagoa da Prata, quando foi secretário do Meio Ambiente, existe a lei, é só fazer cumprir, né? A lei diz que você tem que fazer o muro no seu lote, fazer o passeio e plantar 2 árvores a cada 5 metros. E o entulho, você tem que mandar pôr para dentro o entulho, pôr para fora, você tem resto de material de construção, pôr para fora. O que acontece? Você vai um bairro que está asfaltado. Na época de chuva é barro, na época de sol é poeira, porque está lá cheio de entulho. Se uma criança tiver que atravessar esse entulho e ser atropelada, a responsabilidade é do município, né? Não é daquela pessoa. A pessoa entrar contra o município, ela vai ganhar. Você é advogado, você sabe disso, ela vai ganhar, né? E nós temos aí várias indenizações em Arcos, aí já aconteceu, a gente perde dinheiro e vamos perder, com certeza, a arrecadação com isso. Então, eu acho que tem que criar, como legislador que eu fui, você não pega o seu habite se você tiver com material de construção, resto de entulho de material de construção na sua construção. Eu estou falando um pouco rápido, eu quero aproveitar esse momento, Tadeu, que esse momento histórico aqui você está abrindo para nós aqui é muito importante, as pessoas verem as nossas ideias, então eu estou falando um pouco, eu já falo rápido, sabe? Estou falando um pouco mais rápido, eu quero aproveitar o máximo isso aqui, ainda mais diante de pessoas tão bacanas aqui. Então, o cara vai pegar o habite lá, aí o fiscal vai lá olhar, né? Nós temos poucos fiscais também, precisamos saber disso, né? Ele vai lá olhar o imóvel está com entulho na rua, ele está com resto de brita, resto de areia, resto de pedra, não pega o habite. A pessoa liga para a prefeitura manda a caçamba, se for o caso, faz uma parceria, né? Prefeitura e o morador, vai a caçamba, retira, limpa, para deixar limpo, sabe por quê? Nós temos o problema da dengue, e o problema da dengue é um problema sério. Tem gente que já teve dengue em Arcos, nós tivemos muitos casos de dengue, né? E se a gente tiver, por exemplo, a questão da dengue, 2 vezes, você sabe que pode morrer, né? A dengue pode matar. Então, você pode
você pode, por exemplo, ter um problema sério. É o risco dos nossos filhos, é o risco das nossas mães, nossos pais, nossas esposas, esposos, né? Então é o seguinte, nós temos que fiscalizar, né? Isso não é difícil, se cada um fizer a sua parte, não é difícil. A gente a prefeitura pode fazer um mutirão de limpeza e a partir daquele momento, gente, ninguém mais pega o habite se tiver resto de material de construção, resto de entulho na sua rua. E conta com a prefeitura para poder estou olhando o tempo aqui, contra a prefeitura, para a gente poder resolver esse problema juntos, né, com parceria, sem multar ninguém, sem penalizar ninguém, mas com muita educação ambiental. Muito bem respondida a pergunta do doutor Gilberto. Agora eu vou mesclar as perguntas que já chegaram aqui no WhatsApp também com o pessoal da bancada. Então a primeira pergunta é do cirurgião dentista, nosso amigo Dalvo Cardoso. E o Dalvo, eu não vou ser aqui fiel à pergunta para não caracterizar alguma coisa que contraria a legislação eleitoral. Tem que andar em cima de casca de ovos nesse momento. O Dalvo diz aqui o seguinte, uma pergunta ao pré-candidato, sobre a questão da trincheira da Rua São Geraldo. É necessária para melhorar o acesso ao Jardim Bela Vista. Todo mundo sabe que é necessário, segundo ele, vai beneficiar muitos bairros. Não seria melhor para a cidade de Arcos, na opinião do pré-candidato, ter uma luta, juntar forças para tirar a linha férrea? Não seria melhor? É a pergunta do Dalvo Cardoso, a quem eu agradeço pela participação. 3 minutos. Dalvo, um abraço, muito obrigado pela pergunta. Eu fui em Campo Belo olhar, Campo Belo tirou a linha férrea e ficou maravilhoso a avenida lá. No nosso plano de governo tem a retirada da linha férrea, mas não é promessa, é intenção, porque esse tipo de promessa que não depende só da gente, no nosso plano de governo não vai estar. Agora, uma coisa que está no nosso plano de governo, e eu sou contra a trincheira da Rua São Geraldo, é a retirada da área de manobra de onde ela está colocada. Né? A área de manobra tem que ser feita lá nas empresas onde é o local delas. E com a área de manobra saindo dali, nós vamos passar ali somente um trilho. Passando somente um trilho, vai acontecer como acontece no Pulo do Gato, como acontece ali em frente à Copasa. A gente vai passar, o trem vai passar 2, 3 vezes por dia na cidade. Então nós vamos ligar todas as ruas do Jardim Bela Vista, que é o bairro Otto Maia, ao bairro Cidade Nova, que é o bairro da Dona Hilda. Ligando ali, nós vamos diminuir o fluxo, o gargalo que nós temos ali no Pulo do Gato e no Geraldo Batista, né? Então, eu sou contra a trincheira, porque a trincheira já foi provada em todas as cidades, que onde ela foi feita, o entorno, acabou com o entorno, acabou com os bairros do entorno, gerou prejuízo para os moradores, gerou prejuízo financeiro com relação à desvalorização de imóveis. Então, eu não sou a favor, né? Então, e nós temos também um problema sério que é a questão do nosso trânsito. Nós precisamos lembrar que o nosso trânsito precisa ser equalizado o mais rápido possível. Estacionamento de 90 graus, rotativo, eu tive na cidade de Nova Lima, até vou colocar na rede social, lá no rotativo, tem um rotativo que fica no chão, é automático, você compra um chaveiro, você coloca no cartão, desse cartão você coloca o seu crédito e depois você vai gastando. Você precisa descer no Banco do Brasil, você tem, por exemplo, o chaveiro, você coloca, você tem um chaveiro para 1 hora, você for 15 minutos, porque só cobra 15 minutos de você sai. Com isso, a gente vai abrir espaço para os comerciantes trabalharem, porque os carros hoje, já que o nosso trânsito está complicado, já que o transporte público não está funcionando bem, as pessoas vão de moto ou de carro para trabalhar. Enchem as ruas de carro, as pessoas não têm como parar e o nosso comércio está sendo prejudicado com isso, né? Uma coisa leva a outra. E essas pessoas mesmos, né, nossos filhos, nossos sobrinhos, precisam trabalhar e elas não estão conseguindo arrumar emprego na cidade, justamente porque o nosso trânsito está muito congestionado. Vamos falar também da BR, né? Nós precisamos realmente resolver o problema da BR. A nossa BR ali, ela tem um problema sério. Todos nós sabemos que os canteiros que tem ali em frente o Teixeirinha, canteiro que tem em frente o Xodó, canteiro que tem em frente ali o Zé Aladel, canteiro que tem em frente o San Germain, fazem parte da rodovia, não poderiam estar ali. Então, se a gente for fazer um projeto para ali, que nós vamos falar mais tarde sobre a BR, nós vamos fazer um projeto para ali, aquele canteiro tem que sair, tem que alargar a pista, né? E as pessoas vão ficar maravilhadas com o projeto, porque realmente vamos dar vazão ao trânsito da BR-354. Muito bem, vale ressaltar mais uma vez que a presença dos convidados são convidados como pré-candidatos.
e eles ainda não oficializaram as candidaturas que só ocorrerão depois das convenções. Então é importante a gente seguir essa linha de ideias, discutir ideias com as pessoas que estão pleiteando ou querem participar do processo eleitoral de outubro próximo. Luiz Marafelli, a sua pergunta, 1 minuto. Denilson, a educação, de forma geral, ela anda meio capenga. Tira-se verba, corta-se merenda, há um certo, digamos, tumulto na educação. E educação, para nós, tem ao meu lado um professor decano, né? Um professor já que contribuiu com a educação de Arcos, contribuiu com a educação, por que não, do país. Ele sabe disso. E educação é qualidade de vida. O que você pensa qual o seu pensamento, como está essa situação e qual o seu pensamento que se pode melhorar essa situação de qualidade de vida na educação? Luiz Marafelli, obrigado pela pergunta. O futuro da humanidade depende da educação. Todo mundo sabe disso. Os governantes na campanha falam da educação como se fosse isso, aquilo, mas na prática não fazem o que falam na campanha, né? Eu fico me perguntando por que um professor tem que ganhar menos que um juiz, um promotor, um médico. Quem que é mais importante? Quem tem mais valor? Aquele que cura as doenças ou aquele que as previne? Todos esses juízes, promotores, enfim, advogados, dentistas, médicos, passaram pela escola. Se não fosse a escola, se não fosse a educação, eles não estariam onde estão. Então por que eles têm que ganhar menos? Aqui em Arcos se diz que paga o teto, o piso. Não paga o piso. O piso é outro. E o que nós temos que fazer como pré-candidatos, colocando no nosso plano de governo, é pagar pelo menos o piso. As supervisoras da cidade de Arcos, os salários delas estão defasados há muito tempo. Elas estão trabalhando por amor. Muitos professores aí mereciam estar ganhando muito mais. Mas como fazer isso? Reduzindo custo. Diminuindo. Onde tem 13 funcionários às vezes na prefeitura, trabalha com 5. Entendeu? Mas você vai perder votos. Não tem problema perder. Não tem problema perder. A família vai ficar com raiva de você, Danilo, se você mandar embora. Não vou mandar embora. O pré-candidato aqui, estou falando como pré-candidato, mas o prefeito que entra, funciona assim na política. O prefeito que sai junto com a sua equipe. A equipe do prefeito que entra é a equipe nova. Se tem 13 lá e o prefeito novo que entrou acha que faz com 5, ele tem que trabalhar com 5 para sobrar mais dinheiro para investir na educação. Por que, Luiz Marafelli? Por que, professor Dimas? Por que, Gilberto? Que os professores têm que ganhar menos? Nós temos que, com o nosso plano, como pré-candidato do plano de governo, tem que implantar a escola em tempo integral em todas as escolas. Em todas as escolas. Isso na Europa, nos países desenvolvidos, são assim, funciona assim, né? Nós temos, o 6º ao 9º ano, nós temos como pré-candidato amigos em Belo Horizonte, amigos em Brasília, né? Tem que ser no governo estadual, tentar voltar, por quê? O 6º ao 9º ano. Porque nós temos as salas reformadas, as escolas estão ociosas, temos os professores bons, recebendo salário. Então, por que não voltar? Nós vamos estudar, dar a proposta, né? Isso não é promessa, porque não depende só de Arcos, depende do governo estadual. Mas nós vamos tentar, né? Nós, como no nosso plano, tem que falar que nós vamos tentar, né? Está saindo caro o transporte, está gastando R$1 milhão por ano com transporte. E a segurança desses alunos, saem longe de suas casas, segurança no transporte, segurança na rua, né? A segurança está comprometida, né? Construir, reformar as creches, novas creches, né? O transporte para as faculdades, das cidades vizinhas, funcionar, mas enquanto também trabalhar para ter um centro universitário aqui. Hoje está funcionando muito, ao invés do universitário, o tecnólogo. As grandes empresas estão contratando muito tecnólogo que fica entre o 2º grau e o curso superior, né? Promover seminários de educação, né? Treinar gente talentosa para dar aula. É isso que funciona na educação. Seu tempo terminou. Eu gostaria, só para não ter nenhum tipo de dúvida, né, de que isso é o pensamento do pré-candidato sobre os assuntos que estão sendo comentados pelos nossos entrevistadores. Você que está nos acompanhando, 12 horas e 40 minutos, é o show da democracia da Rádio Cidade, nesse momento histórico em que, com as mudanças da questão eleitoral, né, houve o ano passado, está possibilitando dos veículos de comunicação realizarem
essas entrevistas com os pré-candidatos. Assim nós fizemos, atendendo a todas as exigências da lei eleitoral, e nós já estamos agendados, já temos datas definidas, né, Everton, sobre os debates. Exatamente. Qual o dia que é? 21 de agosto. 21 de agosto, o primeiro debate entre os candidatos pós-convenções, não é? E tem que explicar isso. Então, 21 de agosto, quem passar nas convenções e oficializar a candidatura, primeiro debate entre os candidatos, aí sim, oficiais aqui na Rádio Cidade. E na última semana, dia 29, nós iremos também realizar. Serão 2 debates organizados pela Rádio Cidade, já oficiais junto à Justiça Eleitoral, já protocolamos, já comunicamos à Justiça Eleitoral. Então prepare-se, 2 eventos e reunindo os candidatos. Aí sim, os candidatos a prefeito de Arcos, que passarão pelas convenções já a partir do mês que vem. 12 horas e 41 minutos, mas tem algumas perguntas aqui, e com certeza o Denilson está recebendo, e os demais pré-candidatos estão recebendo. São perguntas direcionadas a concorrentes. Isso foge do critério da rádio, porque do programa, da entrevista. Porque se eu fizer, ele vai ter que falar dos outros concorrentes. E aqui não é objetivo trazer pré-candidato para responder ou comentar a situação dos adversários. Espero que as pessoas nos entendam. Denilson, uma pergunta é a respeito de obras realizadas sem infraestrutura. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que é importante ter o planejamento, ter a infraestrutura? Ou qual a sua opinião sobre isso? Você tem 3 minutos, a pergunta do Fábio via WhatsApp. Eles falam que quem planeja tem futuro e quem não planeja tem destino. Então, o que nós pregamos no nosso plano de governo é planejamento. A cada hora que você planeja, você economiza 5 horas de execução. Então, na área de infraestrutura, todas as ações têm que ser planejadas, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Tem mais de 200 chácaras em Arcos que estão esperando energia elétrica. Sabe por quê? Porque falta uma legislação. É só a prefeitura mandar um projeto para a Câmara, mudar a legislação e a CEMIG vai ligar. Certo? Por exemplo, transporte público, ele tem que ser eficiente. Se não funciona um ônibus grande, mas não tem muito fluxo de passageiros. Não tem, porque não funciona. Se começar a funcionar, vai ter fluxo aí, vai dar lucro, né? Tem que ter um projeto para o nosso transporte público, porque isso são vários pontos, quando eu contei no início aqui, vários pontos da compultura urbana que vai fazer com que a cidade cresça e desenvolva de um modo geral, melhorando a qualidade de vida para todos, né? O transporte público eficiente, né? Construir ponto de ônibus com guaritas cobertas. A gente vê aí pessoas na chuva. Claro, a pessoa carrega sombrinha, mas não é justo, né? Um banquinho para sentar, porque está demorando passar, né? Pontos de ônibus mal colocados, né? O nosso distrito industrial, gente, nosso distrito industrial está ótimo, está ali na saída para Lagoa da Prata, mas distrito industrial, nós temos uma BR, funciona mais na BR. O distrito industrial na BR funciona muito melhor do que fizer aqui na AMG. Tem muito mais movimento, vai agregar mais valores, mais recursos para as empresas que quiserem na BR. A ideia do nosso partido é que se coloque ali na BR o distrito industrial. E com detalhe, nós temos ali, podemos fazer uma parceria com os presos, que lá tem uma fábrica de bloco, colocarmos os presos, fazer os blocos, entregar com um pequeno galpão no fundo, com água, luz, telefone para os empresários, que eles possam começar a trabalhar, porque quando você dá o terreno, a pessoa não dá conta de construir, vai vender. Então você coloca tijolo à vista de bloco, coloca no fundo, e eles começam a trabalhar, começam a produzir e cresce para frente, no terreno para frente, né? Então acho que essa tem que trabalhar desse jeito, porque é o jeito que funciona no Brasil inteiro. As grandes cidades onde a gente passeia, a gente vai, a gente olha, qual cidade que eu vou, eu gosto de olhar, né? A gente pode trazer as ideias para cá, né? Não é inventando a roda, não precisa inventar, a roda já foi inventada, é só copiar de quem está fazendo certo, né? Então o planejamento vai ser a parte mais importante do nosso plano de governo agora, e queira Deus, sendo nós o candidato, seremos com certeza o planejamento. Lá no canteiro da BR, nós não vamos prejudicar ninguém na BR. Simplesmente a intenção nossa é colocar, no futuro, nós vamos trabalhar em Brasília como pré-candidato para trabalhar isso, né, Tadeu? É colocar em cima, passar, igualzinho tem Itaúna, tem Nova Serrana, passando por cima, e quem vai passar para São Judas, para CEMIG ali, para as empresas, passando por baixo, os viadutos. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem outros projetos para lá. Muito bem, tá aí então a opinião do pré-candidato a respeito de como solucionar os problemas que estão chegando
as perguntas pelos ouvintes. Eu gostaria, mais uma vez, até ser repetitivo, mas eu acho que se faz necessário, nem todas as perguntas que chegam ao WhatsApp, o texto que chega nós podemos dizer aqui para não caracterizar nenhum tipo de favorecimento e muito menos prejudicar outros que também estão pleiteando. Professor Dimas, 1 minuto, professor, para a sua segunda pergunta, professor Dimas. É uma pergunta que eu acho que o povo de Arcos quer saber, seus eleitores principalmente, você como pré-candidato. Mas como pré-candidato, Denilson, uma vez que a gente conversa muito, e você me falou que se eu visse, você iria definir aos 44 minutos do segundo tempo, e aos 40 segundos, faltando 20 para terminar o jogo, você iria definir o seu vice. Agora eu quero te perguntar o seguinte, dia da convenção, você já deve ter o dia é o último dia que geralmente vocês aproveitam para a convenção. Se você já tem o seu vice, se você quiser falar, isso é óbvio, fica a seu critério. E se você acha que um vice pode definir uma eleição? A pergunta, Denilson, no caso do Dimas, é a respeito do pré-vice-prefeito da cidade de Arcos. As pessoas ficam assim, querendo saber, parece que não existe candidatura sem vice, né? E vice é um convite, né? O vice nem candidato ele é convidado, então é importante, o vice sim, o nome do vice é importante para ajudar a governar, né? Apesar que não estou de plano morrer também não, né, Dimas? Mas é o seguinte, o vice é importante, mas o problema do vice, às vezes você convida um vice, Dimas, e por um momento, um amigo meu, Dr. Roberto Dias teve um infarto. Imagina para você ver, que você convida o vice, ele vai ter um problema de saúde, natureza de saúde, e você vai ter que desconvidar o vice para convidar outro. Pega muito mal. Então a gente espera, geralmente, justamente para não ter esses inconvenientes. Já houve aqui em Arcos, o candidato que convidou o vice e teve que desconvidar por uma série de motivos. Então, não fica legal. Eu acho que por isso que demoram tanto a falar do vice, justamente para esperar mesmo, né, a questão. Mas eu estava falando da BR, aproveitando meu tempo, a BR ali, tem em frente ao Posto Gentil um sinal de trânsito que fica quase no meio ali da BR, né? E por quê? Por que não chegar aquele sinal de trânsito para a direita, no Posto Gentil, e liberar a direita? Todo dia de tarde que eu passo ali, a fila de caminhões está lá na PUC. Então, se você liberar a direita para quem vai para a trincheira, a direita é livre, não atrapalha o trânsito, não gera. Quem vai passar, só observar o trânsito. Está passando, está entrando gente lá para as outras empresas, não atrapalha o trânsito, né? Do lado de lá também, ali de frente, ali, o seu Tarcísio, né? Ali em frente, para quem está subindo a BR, sentido para o lugar das empresas, à tarde, a fila está fechando o cruzamento para quem quer ir para São Judas, ou São Judas quer ir para o centro. A fila está indo lá no viaduto do Juca Dias, né? Lá longe, fechando cruzamento, atrapalhando o trânsito. Libera a direita, libera para quem quer entrar pelas empresas, não faz o menor sentido aquilo ali, entendeu? Então, já no primeiro mês, se Deus abençoar que a gente for escolhido como candidato e a população escolher, no primeiro mês o prefeito tem que pegar, e fica até a dica aqui pro atual prefeito, ainda tem 6 meses de governo ainda, pega aquele sinal de trânsito, arreda ele pro lado gentil, libera a direita para quem quer ir pra trincheira, libera a direita para quem quer ir para as empresas, até a gente poder fazer um projeto maior ali, que nosso partido tem força em Brasília, tem força em Belo Horizonte para buscar. E lembrando, as pessoas estão nos ouvindo, ninguém vai vir aqui em Arcos bater na porta de ninguém oferecendo dinheiro. Brasília não aguenta um bom projeto, mas você tem que ir atrás. As pessoas que querem ser prefeito de Arcos, as pessoas que querem, tem que saber que você tem que ter disponibilidade de tempo, você tem que ter prestígio em Brasília, você tem que ter projeto, senão o dinheiro não vem. Você pode ter certeza que ali o ideal seria fazer ali os viadutos, como foi feito em Itaúna, foi feito em Nova Serrana, está sendo feito em Divinópolis, fazer os viadutos, quem quer ir para o São Judas passa por baixo, quem quer ir para Coçolândia vai passar por cima, enfim, isso precisa ser feito. Mas até que se faça isso, que é um projeto maior, até que se faça isso, pelo menos liberar a direita no Posto Gentil, liberar a direita também no Posto Teixeirinha. Muito bem, terminados os 3 minutos, vamos aqui fazer mais perguntas dos ouvintes que estão nos encaminhando pelo WhatsApp 99854-5073, e você que está nos enviando, está nos acompanhando, algumas perguntas fogem da regra do programa e outras a gente tem que mudar a forma de perguntar porque era apenas pré-candidato, ainda pré-candidato. Bom dia, meu nome é Rosária e gostaria de fazer uma pergunta ao pré-candidato. Existem em Arcos ainda
casas com esgoto a céu aberto. Ela até quer dizer, esse projeto de acabar com isso, ela até quer saber do pré-candidato, isso é impossível de realizar? A pergunta da Rosália. Ô Rosário, muito obrigado pela sua pergunta. Isso aí não é possível, não. É impossível de se admitir. Em 2016, a gente vai falar em esgoto a céu aberto, esgoto caindo no rio. Isso não existe, por quê? Lá na Codevasp, em Brasília, está sobrando dinheiro de um ano para o outro, em Brasília, de esgotamento sanitário. Sabe por quê, ouvinte, Rosário? Porque não tem projeto. Então, se tiver bom projeto, traz o dinheiro. Se tiver trazendo o dinheiro, a gente resolve. Ali atrás da vila, atrás na vila, tem um córrego ali que a gente precisa resolver. Só ligar os interceptores. Ligar, sabe quanto que fica? R$50 mil. Não foi ligado, tem 6 anos que precisa ser ligado. Desculpa, vai fazer 8 agora. Eu estou contando a eleição de 2010, mas é 8. 8 anos, é só ligar, fica em R$50 mil. Sabe, Tadeu? Lá tem os elevatórios no Calcita, Nossa Senhora Aparecida, São Judas, Novo São Judas, Juá e Planalto. Essas elevatórias estão gerando mau cheiro, estão gerando doença para as pessoas ali do bairro Calcita, do bairro Nossa Senhora Aparecida, do bairro Santa Efigênia, do São Judas, Novo São Judas, Juá, agora tem Juá 2, tem Novo Eldorado. É só pegar e levar essas elevatórias mais para baixo. Já existe projeto para isso. Mas como eu disse, né, precisa ter vontade, né? O político que quer ser político, ele tem que lembrar que a campanha é agora, 1 mês e meio de campanha, depois é gestão, é gerir o município e esquecer a política. Vamos trabalhar, política só daqui 4 anos, vamos esquecer, vamos trabalhar para o município. Lembra, ainda bem, né, Tadeu, que acabou a reeleição, que o prefeito não entra pensando em, vou ser reeleito, e não faz nada para a cidade, só pensando na próxima eleição. Então, ainda bem que acabou a reeleição, né? Ainda bem, infelizmente, tem uma eleição no meio, em 2018, que atrapalha um pouco os convênios, mas um prefeito que entra lá 6 da manhã no almoxarifado, ir para as obras junto com o pessoal das obras e sai da prefeitura 8, 9, meia-noite, trabalha sábado e trabalha domingo, não tem como dar errado, né? Então, o prefeito de Belo Horizonte, ele trabalha todos os dias, sábado até 6 e domingo até meio-dia, e as secretárias deles revezam no domingo. As secretárias revezam no domingo, domingo ele trabalha sozinho e sábado as secretárias dele revezam. Ele falou para mim, Denilson, se você não acordar 5 da manhã pensando no município e dormir meia-noite pensando no município, você desfocar para alguma atividade sua, você não terá sucesso como prefeito. E você corre o risco de entrar para a história de Arcos como o pior prefeito da história. E isso nós não queremos, porque 4 anos vai passar rápido e a gente quer deixar aqui somente um legado para as futuras gerações, sabendo que a gente pode fazer muita coisa, mas que o tempo é rápido, e bobo do político que pensa que mandato é eterno, bobo do político que pensa que vai durar para sempre, que pensa, né, às vezes fica de salto alto. Mas, lembrando também que nós precisamos colocar o CODEMA para funcionar. O CODEMA em Arcos não funciona. Eu fui secretário de Meio Ambiente Lagoa da Prata, o CODEMA funcionava e funcionava muito bem, né? E também fazer com que as pessoas possam ter qualidade de vida, satisfação em morar na cidade. Cidade de Arcos é uma cidade muito acolhedora. Muito bem, são 12 horas e 53 minutos. Nós vamos aqui um breve intervalo, patrocínio Mobiliar Arcos, e voltamos com mais uma rodada de perguntas ao pré-candidato a prefeito de Arcos, Denilson Francisco Teixeira. Forrozão de preços baixos, barato assim, só a Mobiliar é capaz. Berço Carolina, mini cama com rodízios padrão americano, na concorrência, R$498. Na Mobiliar, despencou para 10 vezes de R$33,80. Super Combo Ortobon, colchão casal de molas ensacadas, mais cama box casal de corino, mais 2 travesseiros, 180 fios, só mesmo na Mobiliar. De R$1.680, despencou para 10 vezes de R$119,90. Aproveitem, porque tá barato mesmo. Últimos dias do grande forrozão Mobiliar Arcos. Não. Eu tô falando assim, são coisas que não precisa correr esse risco. Jornalismo de verdade. Acabou a eleição no Brasil. Rádio Cidade. Compromisso com você. Compromisso com a verdade. 12 horas e 54 minutos, terceira rodada de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Arcos. O primeiro foi a ex-vereadora Marlene Rodrigues, no último domingo Guilherme Teixeira Pisca, hoje Denilson Francisco Teixeira e no próximo domingo Júlio César Ribeiro. Vai estar aqui conosco durante 90 minutos para falar das ideias sobre os assuntos que serão pautados
pelos entrevistadores. Gilberto, vamos lá, mais uma rodada de perguntas. Volto a dizer a você que está ligando o 2100, devido à regra do programa, nós não estamos recebendo perguntas, somente via WhatsApp, para que assim que chega a pergunta, nós transmitimos para os demais pré-candidatos, deixando aí tudo de maneira muito isenta a participação da Rádio Cidade. Doutor Gilberto, a sua terceira pergunta. Denilson, o que o cidadão, então, Denilson, pensa acerca do número de cadeiras na Câmara de Vereadores, 9 ou 13, se é a favor da redução ou não, e também acerca dos vencimentos dos nossos políticos, né, dos nossos cargos políticos, vereadores, prefeito e vice-prefeito. Obrigado, Gilberto, pela pergunta. Eu não vejo o problema de número de vereadores, eu vejo o problema de a inoperância, às vezes, de alguns vereadores. Se, por exemplo, um vereador faz uma fiscalização de uma obra que custa 2 milhões, vou falar muito alto não, porque senão, uma obra que custa 300 mil, qualquer obrinha custa 300 mil, ele fiscalizou, ele conseguiu fazer com que essa obra vá para 250 mil, ele já está pago. O problema, às vezes, é igualzinho o nosso funcionário. Quando um funcionário é caro pra gente, é quando ele não trabalha direito. Quando ele trabalha, ele paga o seu salário, ele, né, com certeza. Agora, para prefeito, eu não sei nem quanto ganha um prefeito, né? Eu falo sempre, se eu tivesse dinheiro para ser prefeito, eu pagaria para ser prefeito. Mas eu não tenho condição de pagar para ser prefeito. Mas, um prefeito, qual que é a responsabilidade maior de um prefeito? Quem tem mais atribuições? Um prefeito ou um gerente de uma empresa? O gerente de uma empresa ganha 3 vezes mais que um prefeito, com todo respeito, ele tem sua atribuição, mas é restrito à empresa, né? O gerente da cidade, ele gerencia saúde, ele gerencia educação, ele gerencia o trânsito, ele gerencia tudo, o meio ambiente, enfim. Então eu acho que, às vezes, a inoperância de determinados políticos gera esse confronto, né? Não, tu não merece, se ganhar um salário mínimo é muito e tal. Realmente, tem políticos que, se ganhar um salário mínimo, está sendo muito bem pago, né? Agora, lembrando, quando a gente candidata, quando a gente mexe com política, a gente deixa muita coisa. Eu não vi minhas meninas andarem os primeiros passos, eu não vi engatinhar, não vi os dentinhos nascer, né? Porque eu estou na política desde os 17 anos, tem 28 anos que eu estou na política. Porque eu gosto, por prazer, é a minha vocação. Então, a gente deixa de fazer muita coisa. Eu, todos os domingos, eu deixo as pessoas da minha casa almoçando e vou trabalhar, né? Eu não almoço com eles. Piscina, às vezes, piscina uma vez por ano, quando a gente com 3, 4 dias para sair um passeio, alguma coisa, né? Então, assim, tem os prós e os contras, mas quando o político é muito ruim, realmente um salário mínimo para ele é muito, né? Eu queria lembrar também, a respeito de infraestrutura, que algumas cidades da região aqui já tem internet nas praças. Eu acredito que a Arcos já tem potencial para isso, né? Como pré-candidato, a gente vai colocar no nosso plano de governo, se for o candidato, internet nas praças. Lá em Araxá, há 6 anos atrás, tinha uma corrida de bicicleta lá, que não tinha muito volume. Hoje tem até ciclistas de fora do país vindo. Não tem hotel na época, lota os hotéis, lota os restaurantes, lota todos a cadeia econômica para lá. E nós podemos fazer isso aqui também, né? Eu acredito que a Arcos possa fazer isso aqui através de uma parceria com o sindicato. Ele fica ocioso o ano inteiro só para exposição. E na exposição é só uma vez por ano. Então todos esses, quando eu disse aqui, aeromodelismo, todos esses esportes, motocross, enduro, motociclistas, som automotivo, escalada, mountain bike, a gente pode fazer tudo saindo do polo esportivo. Em contrapartida, né, a prefeitura ajudaria o sindicato a realizar a exposição agropecuária. Muito bem, 12h59. Só para a gente lembrar a você, ouvinte que nos acompanha, nessa fase eleitoral, as pessoas se apresentam como pré-candidatos. Então existem várias regras que devem ser cumpridas. E uma delas, terminantemente contra, é a questão de pedir votos que não é candidato ainda. Então a gente faz sempre essa observação a todos que aqui participam, os que já participaram, inclusive o Denilson também, para que se restringam, né, apenas a opinião sobre os assuntos colocados pelos nossos entrevistadores. Vamos aqui mais uma pergunta que chegou ao WhatsApp, sobre do Leandro Rabelo. É isso mesmo, Herbert? Isso. Leandro Rabelo fala aqui a respeito. Sabemos que a renda pública de Arcos é suficiente para gerir a cidade com louvor. É matéria vencida. Mas que projetos para a cidade podemos esperar?
A pergunta que o Leandro faz ao pré-candidato é se, na opinião dele, o que se arrecada na cidade é suficiente para poder fazer a questão da administração. Isso vale para o Estado, para a União e também para os municípios. O que se recebe, o que se arrecada é suficiente ou ainda os recursos são poucos em relação à grande demanda que cresce cada vez mais? 3 minutos para a sua resposta. Os recursos realmente são poucos para quando um prefeito tem visão empreendedora, né? Realmente, se o prefeito ficar só focado aqui nos probleminhas da cidade, a cidade de Arcos, a arrecadação que tem dá e sobra. Mas, como o nosso projeto como pré-candidato é um projeto desenvolvimentista e olhando Arcos para os próximos 40 anos, tem que buscar dinheiro fora. A ideia, por exemplo, da BR é isso. Tem que trazer, se não fizer um projeto para a BR ali, para tirar a BR dali, para fazer os elevados, os viadutos ali, as trincheiras e tudo, tem que ter dinheiro de fora. E a gente pode ter certeza absoluta. Com o dinheiro daqui, dá para fazer, por exemplo, um hospital municipal, né? Aí você faz um hospital municipal aqui na Avenida Sanitária, e essa é a ideia do pré-candidato Denilson. Você faz você pode o prefeito, o próximo prefeito que for, seja quem Deus quiser que seja, e o povo de Arcos quiser, um hospital municipal, até com pronto-socorro embaixo, com internamento em cima, porque o São José não interna, né, internamento em cima, com bom estacionamento, né? Podemos colocar aqui, veio helicóptero em Arcos, vai fazer socorro, não tinha lugar de pousar, você coloca nas coordenadas geográficas ali um heliponto em cima do hospital para poder fazer as coisas de emergência, né? Um CTI, né? Já temos no partido prometido para se o partido, né, venha a ser o... Eu gostaria só de interromper, eu gostaria que você fosse restrito apenas à pergunta da ideia de se é possível ou não os municípios, Estado ou União com o recurso que recebe. É possível e também é possível buscar quem tem força em Brasília e força em Belo Horizonte no Estado e no governo federal, é possível. Trazer o CTI para Arcos, né? Não dizendo quantos leitos por enquanto, mas o máximo possível, com pronto-socorro embaixo do hospital, um programa de gestão integrada. O que a gente vê em Arcos aqui? Às vezes a pessoa vai no hospital, ela já fez um exame de hemograma há 20 dias, 30 dias atrás, ela quer fazer outro exame. Vai ter um programa integrado que essa pessoa vai saber que essa pessoa já fez o programa, que já fez o exame. Aí a pessoa quer o exame, mas vale por 3 meses. Então você imprime novamente o exame. A pessoa vai estar num sistema integrado de saúde, onde quer que ela esteja, no postinho, no posto de saúde, enfim, no hospital municipal, onde ela estiver, vai saber o que ela foi feito. E um cartão saúde na mão. Por quê? Porque o cartão saúde na mão, você não precisa mais levar lá xerox de identidade, CPF, comprovando de endereço, comprovando disso, comprovando aquilo. O cartão vai ser único e você pode apresentar o cartão e não precisa apresentar mais nada. Então, dá para fazer. Mas o que você vai fazer com o Hospital São José? O que se pode fazer com o Hospital São José? Algumas ideias, Tadeu, né? O que se pode fazer com o Hospital São José? O Hospital São José pode ser transformado numa hemodiálise, um centro de hemodiálise e um centro de fisioterapia avançada, né? O que é simplesmente possível para que a arrecadação do município dá para fazer isso. O hospital de hemodiálise no lugar do São José, porque ali não tem estacionamento, seria então voltado para ali. Não vai destruir nada, pode fazer sim com o dinheiro que tem. O tempo terminou, volto a repetir mais uma vez que são as ideias do pré-candidato e assim faremos sempre que necessário, Denilson, se interromper para a gente poder manter a regra de que o objetivo desse programa, até mesmo que se você os candidatos, os pré-candidatos nem passaram a convenção, então a gente tem que ficar restrito aqui às ideias e não a questão de opinião pessoal, de ideias daquilo que é possível, foi a pergunta. Luiz Marafé, a sua pergunta, por favor. Você já se referiu à BR-354 e também ao trânsito interno de Arcos. E é verdade que o nosso trânsito interno está bastante tumultuado, um perfeito nó, dia de sábado não se anda, é terrível. Associando os dois problemas, o trânsito interno é muito atrapalhado, ao meu ver, por grandes caminhões que fazem carga e descarga aqui no centro da cidade. Você não acha que seria viável a criação de um porto seco lá na BR, aonde os caminhões poderiam deixar suas cargas e os próprios comerciantes com veículos pequenos
fosse cada uma apanhar a sua cota? Verdade, Luiz, pode ser feito sim, né? Eu acredito que isso aí, vários empresários podem ter a vontade de fazer isso. O nosso problema maior é que muitos dos nossos transportes aqui em Arcos, Luiz, é justamente calcário, de pedra, enfim. Então, esse porco seco, para essa atividade, não funciona bem. Mas, por exemplo, o que dá para funcionar, né? Voltando aqui à questão da infraestrutura, a Avenida Sanitária de Arcos, ela foi muito bem feita, hoje ela resolve muito o problema do gargalo da cidade, e a minha ideia é que ela pode se transformar, como pré-candidato, ela pode se transformar num cartão postal da cidade, né? Nós temos ali, colocar nela, ela está muito perigosa, porque vários carros já caíram dentro dela, defensas metálicas ou guarda-reio, que a pessoa vai bater ali, bate no guarda-reio, mas não vai cair dentro do canal, né? Isso passou da hora de fazer, e arborizar, com árvores de espécimes próprias para arborização urbana, né? Eu conversei com a Neuza da Nordesta, tem uma árvore lá que chama La Fontelle, é uma das árvores mais bonitas do mundo, ela não estraga o passeio, ela não estraga a caixa diluidora, ela não provoca nenhum tipo de estrago, ela tem um caule pequeno e ela é maravilhosa, dá sombra, bonita, né? E com isso nós estamos melhorando também o meio ambiente. Então, a nossa avenida sanitária, quando for tirar uma foto dela, por exemplo, de um drone ou de um avião, ela vai ser o cartão postal da cidade, caso, né, então, a arborização urbana com essa espécie própria, as pessoas trocar essas árvores que estão estragando os passeios, né? As pessoas falam, mas tirar essa árvore bonita daqui, mas ela está atrapalhando, né? A rede elétrica, ela está atrapalhando o passeio, ela está atrapalhando, lembrando que nós vamos ser um país de idosos dentro de 15 anos, né? As pessoas vão ter que andar nas calçadas, né? Então, a iluminação pública, a limpeza urbana, né? Fazer com que as pessoas possam andar nas ruas sem medo de escuro, sem medo, né, de coisa. Revitalizar os canteiros e jardins das nossas avenidas. Não existe canteiro sem um negócio que chama-se água. Então, bom canteiro, não adianta vir com aquele caminhão, com aquele canudo grosso de água e jogando o canteiro de manhã, aquilo não dá. São as pessoas que gastam o mínimo de água possível, mas que os canteiros ficam bonitos, igualzinho existe em Araxá. Em outras cidades, tem uma cidade lá na Holanda, é a cidade mais fotografada do mundo. Uma cidade pequenininha, de 30 mil habitantes, mais fotografada do mundo. Por que não transformar Arcos na cidade mais fotografada do mundo e atrair turistas para cá, para movimentar a economia local? Porque o dia que o calcário acabar, nós temos outra fonte de renda, né? Eu não disse no início da nossa entrevista, atrativo turístico, se não tem, se cria, né? Voltando a dizer, a Disney era um pântano, hoje é a Disney, né? Então, nós temos condição, temos dinheiro para isso, tem arrecadação para fazer com que a cidade de Arcos possa avançar e possam gerar cada vez mais aquela sensação de bem-estar nas pessoas. E lembrando que a cidade de Arcos, mais uma vez, né, é boa para receber. Você pode ver que muitas pessoas que mudaram para cá continuam morando aqui até hoje, graças a Deus. São todos muito bem-vindos. Muito bem, 13h08. Está encerrado as participações via WhatsApp. Eu quero agradecer as pessoas que mandaram suas perguntas, algumas com textos que não tem como perguntar. Então me perdoe, porque eu estaria provocando aqui um comentário do pré-candidato em relação a outros pré-candidatos. Não é o objetivo desse programa, não é o objetivo dessas entrevistas transformar isso aqui num ringue de briga e desavença. Também lembrar, as pessoas estão ligando 2100, que nós não estamos atendendo as ligações e também não estamos recebendo perguntas através do Facebook. Tudo isso para a gente dar total lisura e transparência ao programa. Professor Dimas, chegou a sua vez, mais uma pergunta, Dimas. Ok, Tadeu Nunes. Pré-candidato Denilson Teixeira. Denilson, é R$ 1.917 o piso nacional de salário, né? Para as escolas públicas dos estados. E, obviamente, a prefeitura também é pública, tem que seguir a lei máxima. 11,36% passou mais ou menos para R$ 2.300. É o mínimo que um professor pode ganhar, professor público. Quer dizer, aquele professor do primário, que dá aula lá no primário, o P1, entrou hoje, é 2.300. Agora, cidadão que já está lá errado, é óbvio que vai ganhar um pouco melhor. Claro. Então, com 100 milhões por ano, dá 8 milhões mais ou menos por mês, 2 milhões de reais
por mês na educação, que são 25%, é obrigatório, é lei federal. Já tentaram tirar e não conseguiram, graças a Deus. Agora, Denilson Teixeira, 2 milhões de reais, a gente sabe que prefeito, quando está com toda a infraestrutura pronta, sobra dinheiro demais na educação, porque não tem mais escola para fazer, não tem mais isso e aquilo. E a gente sabe que há desvio de dinheiro da educação, há um jeitinho de se desviar. A gente sabe disso. Agora, você, por exemplo, acha que o próximo prefeito, ele tem que cumprir realmente, porque eu não sei se o mínimo que um professor primário ganha em Arcos seja 2.300. A pergunta seria assim, que todo administrador público deveria cumprir o que é estabelecido pela lei. Exatamente. Eu vi a opinião dele sobre isso. Todo político, todo executivo que obedecesse à lei e aplicasse. Você queria ouvir a opinião dele a respeito disso? Colocar, no caso, 2 milhões por mês na educação, seja aonde for, e pagar o mínimo, o piso nacional de salário, para quem está começando 2.300. Dimas, obrigado pela sua pergunta. Realmente, o brasileiro tem uma péssima mania dessa cultura do jeitinho e de não respeitar a lei. Lei foi feita para ser respeitada. E você pode ter certeza disso, Dimas. Nós estamos colocando uma pré-candidatura, né? Depois, se passar, nós temos o interesse de cumprir a legislação, porque depois tem vários prefeitos sendo presos aí por problemas de natureza política, né? De natureza, que você sabe muito bem, de vários tipos de irregularidades. E isso, eu acho que nenhum dos pré-candidatos querem isso, né? Correr esse risco, né? Agora, a nossa arrecadação, eu até quero voltar aqui, que minha menina está me cobrando aqui para falar, ela está no WhatsApp aqui falando, não, pai, você vai mandar a gente embora. Não, nós não vamos mandar ninguém embora. Quando eu falei que onde tem 13, às vezes faz serviço com 5... Você não acha necessidade de mandar embora os políticos, né, Denilson? Não, cargo de confiança, né, Tadeu? Isso, eu quero dizer o seguinte, a sua opinião é que para realizar as coisas, um administrador, às vezes, não precisa de mandar embora. Exatamente. Não precisa mandar embora. Dúvida não mandar embora, porque quem está de cargo de confiança não é cargo concursado. Quem é concursado tem o seu direito legislativo, o seu direito constitucional, né? Quem é cargo de confiança sai com o prefeito que sair, seja, né? Quem for ganhar o candidato, quem candidato que a prefeitura, o povo de Arcos escolher, vai entrar com a equipe dele. Então não é mandar embora. Mas, Dimas, é obrigado. Isso não é uma condição, não é. Isso não é tô te sugerindo você pagar o piso, não. Você tem que pagar o piso. É lei. Se esses professores entrarem na justiça contra o prefeito vai ter problema. Então, e o professor, Gil, com prazer, tem que ser com prazer, sabe? Você tem que pagar o piso pro professor com prazer, vendo que está dando resultado, professores motivados, entendeu? Fazer o concurso público, né? Estamos esperando aí. Público, muita gente fala, Denilson, não fala isso não na rádio, não, isso vai gerar fruto só daqui a 30 anos. Não tem problema, Dimas, não tem problema se os netos dos prefeitos futuros, do candidato que for, só o neto que for dar valor. Não tem problema se for só o bisneto que vai dar valor, faz só a obra que o meu bisavô fez, está aí até hoje funcionando, está gerando riqueza para Arcos até hoje. Isso, não tem problema se não vai gerar fruto para a próxima eleição. Ainda bem que acabou a reeleição. Esquece, vamos trabalhar para os 4 anos, que os 4 anos sejam os melhores, igualzinho que as corrida de revezamento, pega o seu bastão, corre, faz o seu melhor, passa o bastão para o outro e pronto, sabendo que você fez o seu melhor. Educação é prioridade, educação gera desenvolvimento para qualquer município, qualquer país do mundo. 13 horas e 14 minutos, lembrando que o nosso tempo das perguntas via WhatsApp, o tempo já acabou. Agora nós vamos continuar a rodada de perguntas com os nossos convidados, com os entrevistadores, lembrando que nós fizemos o convite à Associação Empresarial de Arcos, ficaram de participar, talvez por algum imprevisto não puderam vir a essa entrevista com o pré-candidato Denilson Teixeira. Agora são 13 horas e 14 minutos, nós vamos a um breve intervalo e nós voltamos com mais perguntas ao pré-candidato Denilson Teixeira.
Forrozão de preços baixos, barato assim, só a Mobilar é capaz. Berço Carolina, mini cama com rodízios padrão americano, na concorrência, R$498. Na Mobilar, despencou para 10 vezes de R$33,80. Super Combo Ortobon, colchão casal de molas ensacadas, mais cama box casal de corino, mais 2 travesseiros, 180 fios, só mesmo na Mobilar, de R$1.680, despencou para 10 vezes de R$119,90. Aproveitem porque tá barato mesmo. Últimos dias do grande forrozão Mobilar Arcos. Mobilar Arcos. Jornalismo de verdade. Rádio Cidade. Compromisso com você. Compromisso com a verdade. Agora são 13h16. Temos mais 15 minutinhos de perguntas, depois 5 minutos finais do programa e as considerações finais. Gilberto, mais uma pergunta, mais um assunto que você gostaria de saber das ideias do pré-candidato sobre assuntos variados. Vamos lá. Denilson, segurança pública. Sabemos que, infelizmente, não estamos vivenciando uma quadra muito agradável, né? Infelizmente, todos nós nos sentimos muito inseguros. E sabemos também que a segurança pública é papel do Estado, não é do município. Mas como que o município poderia ajudar nessa questão da segurança pública? A ideia que a gente tem, Gilberto, acho que fica bom para Arcos ampliar o sistema Olho Vivo, porque, como você disse, não é responsabilidade do município, né? Não vou aqui falar questões das nossas ideias, porque não é responsabilidade do município, mas a parceria entre a Prefeitura e o Estado, nesse sentido da segurança pública, é primordial. Principalmente porque a TV, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar em Arcos, estão fazendo um trabalho fantástico na cidade. Então merecem ampliar o sistema de Olho Vivo, né? No mínimo dobrar as câmeras, né? Essa é a ideia. Dobrar as câmeras de monitoramento, porque vai inibir a ação de bandidos, né? O apoio total ao CONCEP, né? Construção de uma nova sede. Acho que Arcos precisa de uma construção de uma nova sede para a delegacia de polícia, né? Eu conversei com o vice-governador, Gilberto, aí conversando com ele, mas Arcos já cabe um corpo de bombeiro? Eu falei, vice-governador, só pelas empresas que tem em Arcos já merece um corpo de bombeiro. Esquece a cidade, né? Só pelas empresas. Se acontecer uma tragédia ali naquelas empresas, nós vamos ter problema. É muito funcionário. Me parece que a CSN só terceirizar tem 4.000 funcionários. Então, a área de segurança faz com que, não só para nós aqui em Arcos, mas que as empresas que estão pensando em vir para o município analisam tudo. Analisam o trânsito, analisam a segurança, analisam as questões de criminalidade na cidade. Porque se tiver uma cidade muito criminosa, as empresas não vêm. Não vão gerar emprego para os nossos jovens. Eles vão sair da faculdade sem emprego. Vão sair da pós-graduação sem emprego. O país já não está crescendo. Cresceu negativo ano passado. Então, o que depender do município, ele tem que fazer para gerar emprego e renda para a população, atraindo novos investimentos. Principalmente porque, como o Brasil está aí nessa crise, nós vivemos no município, nós não vivemos no Estado, nós não vivemos na União, né? Por isso que é tão importante centralizar os recursos da União, né? Que é o Pacto Federativo. Mas voltando, eu queria falar também aqui sobre a saúde, tem gente nas filas de cirurgia de varizes, cirurgia simples, eletiva, sabe? Varizes, hérnia, joelho, vesícula, na fila há muito tempo, entendeu? Tem como Arcos, com a arrecadação que tem essa ideia, né, de fazer com que caba essa fila, né? Eu faço, né, esse trabalho de área de saúde há mais de 20 anos, né? Consulta, cirurgias, exame, carro lá em Belo Horizonte para rodar, pensão lá da Maria Oliva. Então a gente já faz isso há muito tempo, a gente conhece a área de saúde, como muitas aqui às vezes não conhecem. Meu pai morreu, Gilberto, aqui, 6 horas da manhã, 10 para 6. O meu pai foi para Bambuí fazer uma necrópsia. Tudo bem, Bambuí merece ter necrópsia, mas Arcos não pode ficar para trás. Nós não podemos. Aí meu pai chegou 3h30, 4 horas da tarde aqui no velório, nós ficamos com ele até 8, né? Ficamos até 6 velando ele, as pessoas chegaram e não viram. Então, Bambuí merece, tá ótimo o Bambuí ter. Mas Arcos não pode ficar para trás. Tem certas coisas que Arcos não pode ficar para trás. Com a arrecadação que tem, com a cidade desenvolvimentista que tem, não pode ficar para trás. Seu tempo terminou, os 3 minutos.
Agora são 13h19. Luiz Marafelli, mais um assunto que você gostaria de ouvir a opinião do pré-candidato. Qual seria o assunto, Luiz? Você acaba de falar sobre saúde. Eu fui funcionário público durante 9 anos, né, na Prefeitura Municipal de Arcos, e senti ali, o Tadeu foi, e senti ali que o funcionalismo público de Arcos municipal, funcionalismo público municipal, é muito desprotegido, é muito pouco amparado. Não tem um plano de saúde, não tem o valor de ticket de refeição muito baixo. E isso vem de administrações passadas, longas administrações. Você não acha que é hora de mudar essa situação? Beleza. Só o finalzinho aí que eu não peguei. O Luiz Marafelli que quer saber do pré-candidato a sua opinião de uma valorização maior do servidor público em termos de ticket de refeição, que a gente vê na iniciativa privada tem, e às vezes que tem plano de saúde. Você acha que o servidor, do modo geral, seja ele estadual, federal ou municipal, deveria ter uma atenção maior? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu com certeza deveria ter, merecem ter, agora depende de gestão, né? A ideia do pré-candidato é que gestão, planejamento e fazendo com que os recursos que são ofertados ao município sejam bem distribuídos, aí sobra dinheiro para cuidar do povo. Porque Arcos é uma cidade desenvolvimentista, uma cidade boa, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que precisa ser cuidado, né? Nós precisamos cuidar das pessoas. Esse cuidado é que eu acho que falta, né? A gente não precisa assim, vamos falar, a gente precisa de uma grande obra? Às vezes não, uma pequena obra. Uma grande obra seria tirar a ferrovia dali para a gente fazer uma avenida, para se fazer uma avenida bonita ali no lugar da ferrovia, né? Igualzinho que a Bubelo fez. Mas eu acredito que nós podemos, a ideia do pré-candidato é que com a gestão eficiente, com o planejamento, dá para atender através de um cartão, né? Ao invés de você dar a cesta básica, você dá um cartão para o funcionário, ele vai lá, recebe o seu mantimento, ou então também, como há muito fluxo, os planos vezes não, pequena obra. Uma grande obra seria tirar a ferrovia dali para a gente fazer uma avenida, para se fazer uma avenida bonita ali no lugar da ferrovia, né? Igualzinho que a Bubelo fez. Mas eu acredito que nós podemos, a ideia do pré-candidato é que com a gestão eficiente, com o planejamento, dá para atender através de um cartão, né? Ao invés de você dar a cesta básica, você dá um cartão para o funcionário, ele vai lá, recebe o seu mantimento, ou então também, como há muito fluxo, os planos vezes não, uma pequena obra. Uma grande obra seria tirar a ferrovia dali para a gente fazer uma avenida, para se fazer uma avenida bonita ali no lugar da ferrovia, né? Igualzinho que a Bubelo fez. Mas eu acredito que nós podemos, a ideia do pré-candidato é que com a gestão eficiente, com o planejamento, dá para atender através de um cartão, né? Ao invés de você dar a cesta básica, você dá um cartão para o funcionário, ele vai lá, recebe o seu mantimento, ou então também, como há muito fluxo, os planos de saúde têm interesse. Então, com muito fluxo de funcionário, você pode arrumar um plano de saúde bacana para o funcionário, né? E também a gente tem aqui, Luiz, falando da saúde, a gente tem um aparelho de tomografia aqui que ele não serviu para Santo Antônio do Monte, né? Então, se não serviu para Santo Antônio do Monte, não serve para nós. Então, nós temos arrecadação suficiente para comprar um aparelho de tomografia sem depender de um aparelho de tomografia que não serviu para Santo Antônio do Monte, né? Então, por que serve para Arcos? Arcos, com todo respeito, né? Se nós mandamos, né? Arcos manda pacientes para Bambuí, manda pacientes aqui para Moema, para Lagoa da Prata, com todo respeito, manda para Oliveira. Não, Arcos, pela cidade que ela merece também ter todos esses benefícios, principalmente para estabilizar o paciente. Já viu, o paciente chega no hospital, ele morre por não ter um CTI, pelo menos 5 leitos de CTI, 5 ou 10 leitos de CTI, para ele estabilizar, para até ter também uma ambulância para simples remoção equipada com TI, para que ele possa ser transferido com tranquilidade, né? Meu primo, o Solinto Roque, morreu semana passada aqui, eu acredito que se tivesse um CTI aqui, ele estava aí vivo,
né? Não teve condição de estabilizá-lo para mandar para fora, então morreu. Acontece isso com muita gente em Arcos, muita gente está morrendo de graça em Arcos por falta de estratégia. E a gente não pode ficar com politicagem na saúde. A saúde é um bem precioso que a gente tem. E a gente vê muitas administrações que não cuidam da saúde, cuidam da doença. O ideal é se investir na saúde e não depois na doença, né? Aí também na saúde, aqui em Arcos passou da hora de ter uma sede do CAPS-AD, que é para álcool e para droga, né? A ideia, né, do pré-candidato é essa, criar a sede do CAPS-AD para álcool e droga. Muito bem, tá aí, agora são 13 horas e 24 minutos. Por ordem das participações, volto a dizer, tivemos a ex-vereadora Maria Marlene Rodrigues, pré-candidata, no primeiro entrevista, depois o Guilherme Teixeira, o Pisca, e hoje estamos recebendo Denilson Francisco Teixeira. No próximo domingo, o entrevistado pré-candidato é Júlio César Ribeiro. No outro domingo, o pré-candidato Roberto Alves da Silva. No outro seguinte, o pré-candidato Wellington Roque, encerrando o ciclo, fase de entrevista com os pré-candidatos, teremos o Ivan Fontes. Lembrando que, após as convenções, a Rádio Cidade irá receber os candidatos já oficiais dentro da sua programação e nós já comunicamos à Justiça Eleitoral das nossas intenções para que nós realizássemos e vamos realizar, se Deus quiser, 2 grandes debates entre os candidatos à Prefeitura de Arcos. Mas tudo isso para o mês de agosto e o mês de setembro. Então fique ligado que as eleições de 2016 aqui na Rádio Cidade tem o patrocínio da Mobilar Arcos. São de preços baixos, barato assim, só a Mobilar é capaz. Berço Carolina, mini cama com rodízios padrão americano, na concorrência, R$498. Na Mobilar, despencou para 10 vezes de R$33,80. Super Combo Ortobon, colchão casal de molas ensacadas, mais cama box casal de corino, mais 2 travesseiros, 180 fios, só mesmo na Mobilar, de R$1.680, despencou para 10 vezes de R$119,90. Aproveitem porque tá barato mesmo. Últimos dias do grande forrozão Mobilar Arcos. Mobilar Arcos. 13 horas 26 minutos, já estamos caminhando aí para a reta final da entrevista com o pré-candidato Denilson Francisco Teixeira. Lembrando que domingo que vem nós teremos o Júlio César Ribeiro, a partir das 11 horas, o programa Debate, e ao meio-dia, entrevista de 90 minutos com o pré-candidato Júlio César Ribeiro. Professor Dimas, a sua pergunta ao pré-candidato Denilson Teixeira. Pré-candidato Denilson Teixeira e pessoa pública, ser humano Denilson Teixeira. Montesquieu disse o seguinte: a corrupção dos governantes quase sempre começa com a corrupção dos seus princípios. Começa por aí. Nós sabemos que no Brasil, infelizmente, a maioria dos políticos só dão um mau exemplo. Por isso tem muita gente enrascada com a Polícia Federal e tudo quanto é tipo de operação, Lava Jato, Petrolão, tudo tem político no meio, além de empresários. Então, Denilson Teixeira, eu gostaria que nesses 3 minutos, se você puder, você colocasse o que você acha, o que você pensa. Inclusive, a gente sabe que você é um evangélico, um homem de princípio também. Então, eu estou falando do cidadão Denilson Teixeira. E caso você seja candidato a prefeito de Arcos, que todo mundo sabe disso que vai ser, o que o homem Denilson Teixeira, o homem que tem princípios, você estaria candidatando só para levar vantagem, ou você estaria candidatando realmente com o espírito de homem público? Se o projeto do pessoal do Denilson é um projeto para ajudar a cidade ou seria uma vaidade? Essa pergunta ao pré-candidato. Não é isso, professor? No popular é que disse o nosso chefe Tadeu Nunes. Muito bem, então você tem 3 minutos aí, Denilson. Então vamos lá para a gente não perder tempo. Para dar a sua ideia.
é o seguinte, eu disse no início aqui que eu pagaria para ser prefeito se fosse o caso, se eu tivesse dinheiro para isso, né? É vocação. Tem gente que gosta de umas coisas, tem gente que gosta de outras. Eu gosto da política, mas da política com P maiúsculo. Eu não gosto da politicagem e não gosto de certos políticos. O que nós estamos vendo no país, como eu disse, eu acho que é uma vacina, e essa vacina vai fazer efeito dentro em breve. Eu acredito que nós vamos colher os frutos disso, né? Porque toda a democracia passou por esses revés, essas turbulências, né? Então nós estamos passando. Dimo, você disse aí, né, questão de religião, eu vejo assim, o que vale 4 anos na Terra frente à eternidade com Deus, né? Eu tenho um manual de vida que é a Bíblia, né? E eu respeito, eu não quero acabar com a minha vida, com a minha ida para o céu, se Deus quiser, por causa de 4 anos, né? Eu quero dar uma pequena, como candidato, a gente pensa em dar uma pequena contribuição para o município por 4 anos, né? E se for da vontade de Deus, quem sabe, às vezes, mais para frente voltar, não sei. Enfim, agora, voltando em religião, você tocou um ponto muito importante, que ia ter uma pessoa aqui convidada da parte religiosa, um pastor e um padre não tiveram. Eu digo sempre, Dimas, por eu ser cristão evangélico, e cristão é um só, você sabe muito bem disso, tanto católico como evangélico segue o mesmo Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, né? Eu, como cristão, qualquer pessoa, você não precisa concordar nem com a sua mãe, mas você tem a obrigação de respeitá-la e de honrá-la. Eu, como cristão, eu respeito todas as religiões. Por exemplo, vai vir aqui um budista na prefeitura, exemplo, a minha ideia, tá, Tadeu? A ideia é minha, vai a prefeitura, um budista na prefeitura pediu o polo esportivo fazer um evento. Eu posso não concordar com o budista, mas eu tenho que respeitar. E o prefeito não é prefeito só de uma ala, ou de uma religião, ou de uma equipe. Ele é prefeito da cidade inteira. Então, como prefeito, eu acredito que o prefeito tem que liberar o polo esportivo. Vem aqui por exemplo, qualquer outra denominação, qualquer que seja. Não concordo. Não tem problema. Eu não preciso concordar. Você, o Tadeu, ninguém precisa concordar, mas você tem a obrigação de respeitar. E a mãe e o pai, obrigação não só de respeitar, como também honrar, né? Então, essa questão sua religiosa é muito importante, né? Lembrando que nós temos que respeitar todo mundo, e todo mundo vai ser tratado de igual lá, respeitando, não concordando. Não quer dizer que eu concorde com determinadas atitudes. O budismo, por exemplo, eu acredito não, eu tenho certeza absoluta. Na Bíblia fala e é certo, nós devemos adorar o Criador, não a criatura. E Buda é criatura de Deus, né? Então, com todo respeito a quem adora o Buda, eu não concordo, mas eu respeito. E com isso, nós vamos, nós não, né? O prefeito, eu acredito que o prefeito tem, sim, que atender todas as religiões, tudo o que for preciso, o que for possível fazer. Terminou, agora são 13 horas e 31 minutos e 15 segundos, faltando aí menos de 4 minutos. Denilson, quero agradecer-lhe pela sua presença como pré-candidato. Espero que essa sua vinda possibilite as pessoas de Arcos, como também possibilitou os anteriores, irá possibilitar os que virão de conhecer um pouco sobre as suas ideias. Você tem 3 minutos para as suas considerações finais para a gente encerrar o programa. Agora são 13 horas e 31 minutos. Tadeu, nós temos muitos projetos para rural, viu? Nós temos projetos aqui de manilhamento nas enxurradas, né? Se gasta muito mexer com estrada, mas esquece da manilha para enxurrada. A reimplantação do plano do pró-rural está no plano de governo, recuperação de áreas degradadas, nascentes e minas, matas ciliares, fornecendo arame, moirões e mudas para os funcionários, né? Separar o rural do urbano, você pede uma máquina lá, não. A máquina vai para o produtor rural amanhã. Aí vai o engenheiro da prefeitura, não pode porque tem uma obra na cidade. Então separar. A setor rural é uma almoxarifado e o setor urbano é outro almoxarifado. A dengue, né? Nós temos o exemplo lá da cidade de Bebedouro, que caiu de 500 casos para 2 casos. Uma parceria com a Fiocruz, um inseticida biológico sem risco para a natureza, homologado pela Anvisa, né? E também, a gente quer também encerrar, né? Tem como Tadeu, Dimas, Luiz Marafelli, Everton, Felipe, professor Gilberto, Tadeu, tem como fazer política respeitando o adversário, né? Como todos sabem, né, as propostas para a cidade dependem também, não só de Arcos, mas dos governos estadual e federal. Eu circulo bem, né, como pré-candidato, circulo bem em Brasília, circulo bem em
em Belo Horizonte, não perdi tempo como deputado federal em Brasília, né? Eu estabeleci contatos importantes lá para nós, né, em Belo Horizonte. Sempre eu trabalhei, né, como eu trabalhei na Assembleia com a Maria Olívia, eu fiz contatos e trabalhei com pessoas em gabinetes que hoje são secretários, que hoje são ministros. Então, é a amizade daquele de sair junto para almoçar na hora do almoço. Um chama a bolsa, você lá vai almoçar? Não, tal. Então, essa parceria com o poder público estadual e federal é importante para nós, para o desenvolvimento. Então, para terminar, eu queria lembrar, né, o que leva a disputar essa pré-candidatura, esse compromisso, essa preocupação com a comunidade, com o bem comum, né? Preocupação que trago no coração desde criança, quando eu gostava lá da vila, eu gostava de participar da fanfarra, gostava de participar das gincanas, gostava de participar no Dom Belchor, né? E quando eu fiz química no Dom Belchor, quando eu fiz turismo na faculdade, fiz pós-graduação em gestão pública na PUC, fiz pós-graduação, o Gilberto foi meu professor, fiz pós-graduação na Universidade Federal de Lavras, fui professor, eu não sonhava nem ser aluno de faculdade federal, eu fui professor da Universidade Federal de Ouro Preto por 4 anos. Então, esse meu histórico, essa minha experiência é que eu levo comigo na minha vida, né? Sou um administrador por vocação e por formação, mas acredito também na inovação, na luta, no comprometimento, acredito na coragem, né? Acredito também que um prefeito tem que trabalhar agora, mas sempre sem perder de vista o futuro, tá certo? Então é isso. Eu sou o Denilson, todo mundo conhece, vamos estar aí nas ruas aí da nossa cidade sempre. Não pretendo mudar daqui, não moro fora, não pretendo mudar daqui. Estaremos sempre aqui juntos, independente de política, independente de mandato, independente de ser candidato ou não, estaremos sempre juntos, lutando para o prol dessa cidade, lutando para que essa cidade possa ser cada vez mais desenvolvimentista. É isso aí. Denilson, é esse aí, amigo, cidadão arcoense, e quero que Arcos volte a crescer e ocupar um lugar de destaque no estado. Muito obrigado a todos e um abraço. Muito bem, agora são 13 horas e 34 minutos e 50 segundos. Nosso compromisso era 13 horas e 35, o que acaba de acontecer agora, 13 horas e 35 minutos. Assim foi a entrevista com o pré-candidato Denilson Francisco Teixeira. Certamente uma grande audiência, como foi as duas anteriores e como serão as demais que virão nos próximos domingos. Estou lembrando que no próximo domingo, Júlio César Ribeiro estará aqui a partir do meio-dia, conversando com os entrevistados, com os entrevistadores da bancada e também aqueles que serão convidados. Valeu, domingo, mais uma etapa vencida desse objetivo que a Rádio Cidade tem, de abrir espaço igual para todos os pré-candidatos. Vale ressaltar que ainda eles não são oficialmente candidatos. Isso ocorrerá somente depois das convenções, e quando isso ocorrer, nós também convidaremos todos para estar aqui, respeitando o tempo igual para todos, dando a cada um o mesmo direito de poder expressar as suas ideias e as suas opiniões. Gilberto, quero agradecer-lhe mais uma